Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox, nessa manhã do dia 6 de outubro, quinta-feira, 2022. Eu vou responder nesse vídeo um comentário que foi feito em um vídeo meu aqui no Diário do Fábio Fox. E é importante a sua participação, porque talvez a dúvida da pessoa seja a sua dúvida. E se você acompanhar até o fim, você vai entender a pergunta que foi realizada por ele, a minha resposta sobre a pergunta e como que eu vou trabalhar essa resposta de uma forma bem neutra em relação a qualquer tipo de direcionamento ali que leve a crenças ou negativas ou positivas. Então, vou usar muita coerência na minha resposta e eu vou compartilhar a tela rapidamente para a gente poder entender qual foi a pergunta e como eu pretendo responder. Então, está aí sobre a pergunta feita sobre o vídeo do Diário do Fábio Fox acerca de misantropia e o Felipe Machado. Tem 13 horas que ele fez a pergunta e eu prometi responder em vídeo. Ele perguntou o seguinte: uma pergunta. Eu acordo de bom humor, mas depois de um tempo eu fico criando vários tipos de sofrimento na minha mente. Estimula a minha raiva. Isso todo dia. Quando estou no trabalho, pode ser algum trauma, fico me martirizando, sempre imaginando rejeições que já tive e que não tenho. Fico sempre imaginando uma briga com alguém no passado que possa ter me prejudicado. Pode ser um sinal de cansaço mental ou misantropia? E aí eu respondi para ele dizendo que responderia com um vídeo, deixaria o link para ele, que é este vídeo aqui. Então, vamos entender um pouquinho aí como que a mente trabalha, como que o Felipe desenvolveu a pergunta dele baseado em sua própria mentalidade. E ele já diz, ó, acordo de bom humor. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Você acordar de bom humor é a maior dádiva que Deus te deu, Felipe. Então, acordar de bom humor significa que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa iluminada, tá? Porque, assim, nós temos dentro da lei hermenêutica, Felipe, o positivo e o negativo. O iluminado significa luz. Luz. Iluminado sem espiritualidade e sem religião. Tem pessoas que são iluminadas e não frequentam nenhum tipo de igreja, não vão a nenhum tipo de credo. Aliás, nem têm crenças, mas elas por si só são iluminadas. Por quê? Porque são pessoas positivas. Então, como que eu conheço uma pessoa do bem? Uma pessoa positiva, uma pessoa que as suas atitudes são generosas, são boas, agradam aqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, a pessoa não precisa ser religiosa para realizar doações, ajudar pessoas carentes e mais necessitadas. Ela faz isso porque ela tem um coração puro. E a pureza do coração não está ligada a frequentar ou não um templo religioso. Está ligado à conduta, a caráter, e caráter é escolha. Olha que interessante o que eu estou dizendo aqui. Caráter é escolha. Pessoas decidem ter bom caráter, independente de religião, independente de crença, independente de credo. Tem um vídeo do Leandro Carnal, inclusive eu quero deixar ele aqui embaixo, que ele fala assim: olha, eu decidi não acreditar em Deus, porque para mim, quando eu estou rezando, eu estou falando com a parede. E é uma escolha minha, cada um faz a sua escolha. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, ele disse, eu decidi não acreditar. É uma escolha. Acreditar ou não em Deus é uma escolha. E aí cada cidadão, cada indivíduo tem essa escolha. Tem gente que decide não acreditar e tá tudo bem, tá? E tem gente que decide acreditar. Eu decidi acreditar que existe um Deus. Então eu deixo ser guiado por uma energia que eu acredito nela. E está no campo da crença aqui, está tudo bem. Então, neste caso aqui, quando você acorda de bom humor, isso significa que você está atraindo, e a lei da atração é lei, existem leis, existem subleis, embora acreditamos nela ou não. Por exemplo, se você pular de um prédio de 20 andares, você pode dizer assim: eu não acredito em gravidade. Se você pular, você vai descer e vai cair e possivelmente morrer. Por quê? Porque a força da gravidade, ou a lei da gravidade, que damos o nome de gravidade, ela não respeita a crença. Ela não está nem aí para a crença. Então, as leis que existem no universo não estão nem aí para as pessoas, de fato, tá? Se elas são boas, ruins, o que elas fazem, elas operam. E aí cabe você entender a lei e operar em cima dela. Então, a lei da bondade existe, como a lei da maldade também existe. A lei do positivo existe e a lei do negativo existe. A luz, está a luz aqui, ó.
Se eu for ali agora e fechar a janela, escurece. Por quê? Porque é uma lei. Claro e escuro é uma lei. Luz e trevas é uma lei. Tem gente que opta por estar nas trevas. E está tudo bem, é uma escolha do indivíduo. Apesar que muitas pessoas se acham fracas, se sentem nas suas crenças fracas e alimentam o negativismo. Então é uma escolha. Você acorda de bom humor, isso é maravilhoso. Só que olha o que acontece com você, ô Felipe. Você fica criando vários sofrimentos na mente. Você mesmo diz que você é quem cria. O poder de criação está na tua mão. Se você criar coisa boa você vai ter. Se você criar coisa negativa você vai ter, porque está tudo no campo da tua mente. O que existe, o lado de fora da vida, ele só é, olha que louco isso, tá? Ele só é a percepção, porque você recebe a informação visual auditiva e cria em cima da percepção. Então, o mundo, de fato, não é real, é perceptivo. E aí você cria a imagem achando que é real. E quando você acha que é real, o que está fora te influencia, para positivo ou para negativo. E se a influência maior é negativa, aí, de fato, você vai ter uma mente negativa, constipada, fechada. Governos fazem isso propositalmente, publicidade e propaganda fazem isso propositalmente. Porque quando você liga a televisão, você só vê morte, só vê negatividade, porque isso chama a atenção do cérebro. O nosso cérebro foi desenvolvido mais para o negativo do que para o positivo. E tá tudo bem as pessoas assistirem programas sensacionalistas. O problema é o que isso causa na mente, a constipação, né? Porque a mente é um estômago e você se alimenta do que você vê e do que você ouve. Isso mexe com seus sentimentos. E uma vez que mexe com seus sentimentos, faz o que acontece com você. Você até acorda bem, mas depois você vai criando sofrimento e alimentando isso. E o sofrimento é como se fosse um filho. Imagina que você tem um filho. Eu tenho uma filha de 14 anos. Imagina que ela mora em São Paulo, mas ela vem para cá e fala, filha, vamos almoçar? Vamos. E eu levo ela lá numa fazenda, pego o esterco do chão e falo, ó, come isso aqui, que é saudável, esterco, bosta de gato. Pai, que isso? Pode comer, filha. Então eu dei bosta para minha filha. Ela vai comer aquilo. Vai fazer bem a ela? Talvez não. Por quê? Porque o esterco, que é bosta de cavalo, faz bem para a terra. É alimento da terra e não do homem. O homem tem outro tipo de alimento. Por exemplo, alguns tipos sanguíneos são carnívoros. A pessoa pode comer carne. Outros são herbívoros. A pessoa vai comer carne e vai passar mal. Aí ela vira o quê? Vira vegetariano, vegano, porque aquele alimento faz mal para ela. Mas todo mundo precisa ser vegetariano? Não. Todo mundo precisa ser carnívoro? Não. Depende de alguns corpos que têm anticorpos. E o ser humano é diferente um do outro. Por exemplo, na pandemia. Teve gente que pegou Covid e não teve nenhum tipo de sintoma, porque a pessoa tem o seu corpo assintomático. Outras faleceram. Por quê? Porque o corpo não estava adaptado para aquele vírus, não conseguiu ser mais forte que o vírus venceu a pessoa e ela veio a óbito. Foram várias pessoas. Tem gente que é resistente à Covid, tem gente que é fragilizado para o Covid, como para várias outras doenças. Tem corpos que resistem mais a alguns tipos de alimento para o estômago e que eles sobrevivem, por exemplo, ao leite, que é inflamatório, ao refrigerante, que causa vários tipos de doença. Tem gente que toma refrigerante a vida toda e morre velhinho, com 80, 90 anos. Tem gente com 40, 50 perde a vida, porque são tipos de alimentos que vai deteriorando o corpo ao longo da jornada. A mesma coisa é a alimentação mental, com a informação que a gente ouve das pessoas. E aí, você diz assim, olha, então estimula raiva na minha mente, né? Todo dia quando estou no trabalho, pode ser algum trauma? Sim, possivelmente. Todos os traumas que tivemos na infância, eles se refletem no nosso dia a dia. Na nossa mente, nós temos 4 selos. Imagina que você tivesse 4 carimbos: péssimo, ruim, bom e ótimo. Então, nosso cérebro, eu estou trazendo a alegoria dos selos para fazer entender melhor a mente. Nossa mente, ela carrega esses selos, ela vai selando todas as experiências que nós vamos tendo, e ela vai lá e dá um carimbozinho para ruim, péssimo, bom e ótimo. Isso armazenado. Toda vez que você vai estar diante de uma situação,
vai vir na memória a lembrança daquilo como selo. Ah, isso é péssimo. E talvez, por exemplo, um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Você foi para os Estados Unidos, chegou lá na Disney, estava um dia de chuva, muito ruim, você foi muito mal atendido, eles não atendem mal, mas foi uma consequência, uma sequência de fatores ali negativos. E aí o hotel não deu certo, porque a reserva não constava e tal, e, enfim, foi péssima a tua experiência nos Estados Unidos. E aí você não sabe falar inglês, e aí comunicar com as pessoas não te entendiam, enfim. Você volta para o Brasil e fala, nunca mais eu volto para os Estados Unidos. A tua experiência foi péssima. Não significa que o parque é péssimo, que as pessoas lá são ruins. Você pode voltar um outro dia, tá um dia de sol, dá tudo certo com a sua reserva, e você curtir os melhores momentos. Mas você vai criar aquela percepção de que é ruim, porque você foi uma vez, foi ruim com você. Então, isso é muito poderoso para te ressaltar que, sim, se você não tiver o controle dos seus pensamentos e das suas ações, porque a única coisa que nós podemos controlar, como pensamos e como vão agir ao nosso pensamento, é de vez em quando vamos nos devanear em pensamentos negativos. De vez em quando vai nos assombrar alguns pensamentos chamados de intrusivos. Por exemplo, te ver uma mulher gostosa na rua e querer transar com ela, de olhar para o marido dela e pensar que o cara é corno. Vem esse tipo de loucura, mas cabe você controlar. Porque se você não controla, pelo menos os atos dos pensamentos, eles vão controlar você. E quando os seus pensamentos te controlam e você não é dono deles, aí você tem sério risco de cair em vários tipos de problemas, inclusive esse da misantropia. E não tem nada de errado em ser misântropo, em ter raiva da sociedade. A pergunta é: será que é raiva da sociedade ou de mim mesmo? Porque nós somos espelhos da vida. Quando você sobe uma montanha e você grita, oi, você ouve de lá o eco, oi, a vida te devolve. Isso aí é uma lei, né? A lei do retorno. E ela existe, né? A lei do retorno é a lei do plantio e da colheita. Eu planto e eu colho. Tudo que eu vou plantar, eu vou colher. Fábio, mas eu só tenho plantado coisas boas e tenho colhido os ruins. Será que o que você tem colhido não é o que plantou lá atrás? A gente planta coisas inconscientemente ruins lá atrás. Então, é importante essa análise do que nós temos alimentado no nosso segundo estômago, que é a mente. E aí você diz assim, olha, eu fico imaginando rejeições, então você cria isso na cabeça. E não precisa criar. Se você soubesse o quão pouco as pessoas se importam com você, você pouco se importaria com isso e pouco se rejeitaria a si mesmo, tá? E aí fico sempre imaginando uma briga com alguém. Você vê que você está sempre criando e imaginando. A mente é muito poderosa. Está faltando aí controle mental, tá? Fábio, como é que eu pratico o exercício do controle mental? Criando hipóteses, ressignificando. Essa é a palavra, tá? Ressignificar. Então, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa para mim, ela me gritou comigo. Eu paro e falo assim, será que ela gritou comigo porque, de fato, eu tive um erro aqui ou porque ela tem outros traumas e problemas como eu e ela usou isso para descontar em mim? Porque muita gente usa para descontar no outro. E não tem a ver com o outro, tem a ver com os problemas dela. Então, cabe entender a atitude do outro em relação a mim, se de fato é em relação à minha atitude, ou se ela nos contou no momento de raiva, de briga dela. Porque eu, por exemplo, quando estou no momento de raiva, cara, às vezes eu não me seguro. E aí alguém vem perto de mim e eu desconto. Às vezes eu estou aqui em reunião, aí minha mãe vem me chamar, eu já. O que você quer? Não é com ela, aquele grito. É porque me atrapalhou no momento de concentração. E aí, se ela entender, pedir desculpa e sair embora, vai entender que era só um. Chegou no momento errado. E às vezes a gente tem atitudes em momento errado. E está tudo bem. E está tudo certo. Então é importante não se julgar, não se criticar, não se condenar. Eu te indico um livro que, inclusive, tem aqui no YouTube, chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, como eu prometi, do Leandro Carnal. Aliás, vou fazer melhor, vou deixar ele aqui, ó, no link aqui em cima. O livro Você Pode Curar a Sua Vida. Vale para você, Felipe, para quem está nos assistindo, poder depois dar uma espiada nesse livro aí, tomar nota, que ele é muito bom. Eu ouço ele todos os dias pela manhã, ele me ajuda bastante, tá? Pode sim ser um sinal de cansaço mental, talvez não seja pela manhã, porque você diz que acorda de bom humor, mas você vai tendo desgaste ao longo do dia, é muito normal, que ao longo do dia nós vamos tendo desgastes mental, principalmente por aquilo que nos alimentamos, que são as informações visuais e auditivas. E aí, como que tem que ter esse cuidado? Quem são as pessoas ao nosso redor? Como que eu lido com elas? Quais são as informações que eu recebo delas? Por isso, a seleção de pessoas que tenham uma linha de pensamento muito boa, muito positiva, porque se a pessoa for negativa e trouxer isso para a minha vida e eu colher isso vai se refletir na minha mente, consequentemente nos meus atos,
e vai influenciar em toda a minha vida. Então, cuida do que pensa, cuida do que chega à tua mente através do que você vê e ouve. Espero ter ajudado. Veja esse vídeo mais vezes. Esse vídeo não é somente para o Felipe, que deixou essa pergunta, mas também para todos que me acompanham aqui no Diário do Fábio Fox. Se as respostas fizeram sentido ou não, comenta o que você pensa sobre ela aqui embaixo nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos aqui no Diário do Fábio Fox. Um beijo no seu coração e até um próximo encontro.